Pessoal, primeiro, estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz que você está aqui. É sempre uma alegria a cada sábado estar junto aqui no Bold. E eu tenho rapidamente alguns recados para vocês antes de eu ir para a palavra. Primeira delas, pessoal, não sei se você está nos visitando pela primeira vez, se você tiver, no final tem um pessoal lá que quer entregar um presente para você da primeira vez, mas seja você aqui, esteja aqui pela primeira vez ou não, nós temos uma comunidade no WhatsApp no qual você pode participar e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Eleve Bold, toda a programação. Então, fica à vontade para escanear o QR Code, se o time passar aí a imagem, ou pelo nosso Instagram também você pode entrar e estar junto com a gente lá. Lá a gente posta, né, todas as programações aí do Bold, tudo que a gente vai ter, né, de programação. Então, qualquer coisa, entra na nossa bio do Instagram, caso você não encontre aqui. Eu acho que não é essa, galera. Estou falando da comunidade do Bold. Enfim, vai dar certo. Mas eu quero dar alguns spoilers para você de algo que está vindo e acontecendo aí, que vai acontecer nas próximas semanas. Na semana que vem, a gente vai ter um culto super especial e diferente aqui, que é o culto low-key. Qual que é a proposta e a ideia desse culto? É ser um culto que a gente está chamando de não dopaminérgico. O que é isso, Ala? Que palavra é essa? Eu sei que a gente está no mês de muita conscientização a respeito de saúde mental, e uma das formas que a gente está trazendo para abordar esse assunto, e uma das propostas, é justamente poder falar para vocês um pouquinho, né, e prover para vocês um pouquinho a oportunidade de ter menos estímulos visuais, sonoros, e ter uma experiência um pouco mais ali, como eu posso dizer, analógica, sabe aquela coisa que você vai chegar, a gente vai te convidar a deixar o seu celular de lado, se você quiser. Na verdade, assim, quase que proibindo você de usar seu celular. Eu te incentivo a você trazer sua Bíblia de papel, que a gente vai ter um momento de leitura. Então, ele vai ser um culto que não vai ter bateria, é só voz, violão e a gente juntos em adoração. Então, é uma proposta muito legal, focada para te ajudar a ter realmente esse tempo de conexão ali um pouco mais intimista. Então, semana que vem vai ser muito legal, uma proposta super diferente, né? A gente vai ter a nossa vigília de primavera, então descansa, vem para cá à noite, arrasta um amigo também. Tá? Outra coisa também para você colocar no seu radar, no dia 11 de outubro, né? E a gente vai soltar isso na comunidade, nós vamos ter aí o Sanja Hub, tá? Que é a nossa mobilização, aí, um dia voltado para a carreira e também inovação. Então, vão ter palestras aqui. A gente está tentando trazer algumas empresas para você que está buscando ali realocação no mercado, em busca do primeiro emprego. Então, é toda uma proposta desenhada para isso. Mais informações em breve também. E, pessoal, a gente está com uma proposta hoje bem legal, que é o Cinebold, tá? O que acontece? Na nossa igreja, eu descobri que a gente tem uma sala de transmissão que é tipo um cinema, tá? Então, você tem aí, né, o Cinebold, no qual a gente hoje vai se reunir depois do culto. Então, vai ter pipoca, guaraná, tudo na faixa. Inicialmente era só para líderes, porque temos 100 vagas, né? Mas, se você quiser participar, também chega junto com a gente, né? O Cinebold vai ser bem legal. A gente tem, eu acho que 18 vagas. Eu não sei se tem o QR Code aí também, time, mas se tiver, esse é o momento, tá bom? Ajuda nós aí, Jéssica. Acha esse negócio aí. Foi o último que eu mandei para vocês. E também, uma última coisa, tá? E aí eu prometo que a gente segue aqui para o próximo, que é a nossa pesquisa do Bold. Então, é aquele QR Code. Esse é do Cinebold, boa. Se você quiser participar, pode voltar o do Cinebold aí, boa. Se você quiser participar, eu acho que a gente tem as últimas 18 vagas. Vai ser logo após aqui o Eleve, pegando aqui o andar do college, tá bom? Então, é um cinema. A gente limitou as vagas porque é a primeira vez que a gente está fazendo, mas se você quiser participar, já tem um rolê pós-culto. Né? A gente vai assistir o filme Unbreakable Boy, é uma história bem legal, né, que o pessoal votou aí e escolheu. Faça aí sua inscrição, 18 vagas só. Tá? Agora sim, uma outra coisa também que eu vou divulgar mais em detalhes, mas já quero dar um spoiler para vocês, é de uma pesquisa que a gente está fazendo aqui com o Eleve Bold, para poder ouvir você, para poder realmente estar junto, estar conectado. E aí, se você quiser, né, tirar um seu tempinho e nos ajudar com essa pesquisa, a gente vai fazer um sorteio de um kit do Eleve super legal, com camiseta e tudo mais. Então, fica à vontade para participar dessa pesquisa. Ela é totalmente anônima, a não ser que você queira participar do sorteio, tá bom? E a gente vai mandar tudo isso nas redes sociais. Lembrando que hoje temos resgate também, se você não participar do Cinebold, e Worship Sessions toda sexta-feira. Fica de pé no seu lugar.
Vamos começar esse tempo aqui. Estou bastante animado com aquilo que Jesus vai falar ao nosso coração. E eu queria te dar um minutinho aí para você. Na verdade, vamos fazer uma coisa diferente. Se você pudesse, ajoelha no seu lugar aí. Eu não sei se você teve um tempo para falar com Jesus hoje, sabe? Ou nessa semana. Mas eu quero te dar aí 3 minutinhos para você se conectar com Jesus. Não sei o que você quer falar com Ele, se é pedir perdão, se é pedir alguma coisa. Mas eu vou agora te dar esse tempinho para você falar com Jesus aí. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença aqui. Nós damos espaço para o Senhor falar ao nosso coração, Jesus. Eu não sei como foi a semana dos meus irmãos, mas eu sei que a Tua presença está aqui, Jesus. Venha com essa presença, Pai, que traz renovo, que traz descanso, que traz perdão. Talvez existem aqui pessoas que precisam ouvir isso mesmo, que são perdoadas. Talvez existam pessoas aqui que precisam de um novo fôlego de ânimo mesmo, que talvez se sentam cansadas, Pai, sobrecarregadas, que o Senhor venha carregar o fardo mesmo, Deus. Se existe alguém aqui, Pai, com algum tipo de dor física, ou dor nas emoções, Pai, que o Senhor venha trazer cura nesse momento. Jesus, que cada um aqui, Senhor, não saia desse lugar sem ouvir a Tua palavra e sem sentir a Tua presença, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, e pela Tua graça chegamos até esse lugar, depois de uma longa semana, Deus, e agora eu oro para que a gente receba de verdade aquilo que a gente precisa nesse lugar, que é a Tua presença, Jesus. Consagre, Pai, nós consagramos a nossa atenção a Ti nesse lugar, Deus. Mute todas as notificações, Pai, mute todas as distrações, Deus, que a gente possa ter um encontro verdadeiro com a Tua presença, Deus. E eu oro, Pai, para que o Teu Santo Espírito venha tocar cada um aqui de maneira individual, Deus, para que eles saiam daqui completamente cheios da Tua presença. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Gente, que silêncio, vocês. Pode se sentar aí. Ouvi vários creques de joelho já, né? Vocês têm que se alongar, tá? Essa semana, gente, só uma pausa aqui, tá? Só um adendo. Essa semana eu fui fazer tipo uma avaliação física, né? E aí tinha um teste de quão flexível você é, assim. Aí você tinha que colocar sua perna e tinha tipo uma régua, assim. E aí você tinha que chegar e empurrar essa régua. Vergonhoso, tá? Então, faça alongamento. Aprendi isso essa semana. Amém, gente. Vamos para cima. Eu queria compartilhar com vocês. Querer, né? Muito bom. Queria compartilhar com vocês o versículo que está lá em Mateus 5:1-3, que diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, vamos repetir isso aqui que é maneiro demais. Bem-aventurados. Nossa, calma aí que doeu aqui o tio Alan, tá? Não, volta. No 3, tá, gente? Me ajuda aí. 1, 2, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mais uma vez,
Mais forte. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bom demais, gente. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos aqui, né? Sobre grandeza, sobre reino, sobre se sentir feliz e pleno e satisfeito e o que é a verdadeira alegria ou satisfação em Jesus. E eu estava brisando em casa, eu separei uns memes assim. Não sei se é tão engraçado, pelo menos ontem estava, para mim. Então, vou querer começar esse tempo compartilhando meu pack de memes semanais com você. Pode soltar o primeiro aí. Se você não der risada, tá tudo bem, tá? Culto rolando, mídia do meu lado. Quem já passou por isso aqui? O cara tá com a câmera, você tá com aquele rainho quase escorrendo aqui, ó. Quando você abre o olho, você tá no telão do principal. Mais um. Pastor, certo, igreja? Eu gritando, certo, pastor, errado. Eu. Sou uma piada para você, pastor? Próximo. Aquela dúvida quando você está solteiro há mais de 3 meses. Meu Deus, será que o livramento sou eu? Olha lá, hein? Pode ser uma palavra de conhecimento aqui. Ou não. Próximo. Pô, Leandro, você atrasou de novo. Isso é um peixe falando pro outro, né? Ô, seu Rafael, eu tenho um bom motivo bom dessa vez. Tá lá, né, o mar se abrindo. Lá se vai meu 13º. Graça nenhuma, né? Eu juro que eu chorei de dar risada quando vi isso. Eu tô fazendo IP agora, né? Meu humor tá refinado, teológico. O leão vendo que não vai poder comer Daniel, porque do absoluto nada, o ADM apareceu para salvar Daniel. Nossa, esse aqui eu já estava chorando. Próximo. Profeta, Deus tem visto o seu clamor nas madrugadas. Eu de madrugada. Pega, Senhor, pega, Senhor. E assim, gente, é muito difícil, é muito desafiador quando você é casado com alguém tão chapado quanto eu, com a Isabela, né? E a Isabela, cara, ela ora muito. Aí, nesse dia, eu acordei a Isabela em prantos, assim, na cama. E eu, Jesus, o que que eu fiz? Aí eu, amor, tá tudo bem? E ela só chorando, assim. Amor, o que que tá acontecendo? E ela, tipo, menino, fica quieto, Jesus está falando comigo. Aí ela, não, eu acordei de madrugada. O Senhor estava falando sobre as nações. Eu falei, uau, tem que comer muito arroz com feijão ainda. Tem mais aí? Foi? O meu filho é uma bênção, vocês precisam ver. O filho do abençoado na salinha das crianças. O dentinho já denuncia, né? Esse aqui no A3 ia ser estouro, tá? Tem mais? Você viu que eu gastei bastante horas fazendo isso, né? Mas enfim, gente, eu nem sei porque eu compartilhei esses memes aqui, mas porque eu estava lá brisando e eu comecei a dar risada disso e estava bem na hora de eu estudar a mensagem. E é interessante como todos nós, em algum momento, temos momentos de alegria, de riso, mas quantas pessoas ao nosso redor têm isso apenas como algo momentâneo na sua vida? E muitas dessas pessoas, e talvez você viva de momentos em momentos, como se algo faltasse plenamente no seu coração, porque simplesmente você não entendeu o que é ser bem-aventurado, o que é ser feliz. E é interessante porque no reino de Deus, as coisas elas não são tão óbvias quanto a gente pensa. No reino de Deus, o menor é o maior. No reino de Deus, sabe, a lógica é quase que parece que as coisas estão de cabeça para baixo às vezes, sabe? Quase como essa imagem aqui, eu não sei se você já viu esse tipo de imagem. Pode passar, por favor. Sabe essas imagens que, se você olha numa perspectiva, é um cara com chapéu e na outra é um gato? Foi o Elton que separou isso aqui. E às vezes, eu não sei se você já se sentiu assim, sabe? Se você já teve uma situação... Pode tirar, por favor. Eu não sei se você já teve uma situação que uma coisa parecia ser algo e na verdade não era. Quem já passou por isso? Fala eu. Obrigado, lá no fundo. Fala eu. Boa. E aí eu me lembrei de uma história, eu queria começar esse tempo contando essa história. Uma das primeiras vezes, um dos primeiros acampos do Bold que eu fui, eu nem sonhava em liderar essa faixa etária. O Luizinho virou para mim e falou, Alan, eu quero que você prepare a brincadeira noturna. Eu falei, deixa com o pai, Luizinho. Fui, montei o circuito e tal. E era um lugar de acampamento que tinha tipo uma estradinha, assim.
sabe? Então tinha um local de acampamento aqui, uma estradinha, tá ligado? Aí começamos a rolar a brincadeira, falei, deixa eu checar se tá todo mundo ok e tal. Só que essa estradinha, ela tava muito escura. Quão escura? Tipo assim, sabe aquele breu de converter ateu? Não existe ateu, tão escuro que tava ali. Fui lá, mano, andei. Falei com um cara lá que tava na base, tudo certo, tudo. Tô voltando na paz de Cristo aqui. Daqui a pouco eu olho ali na frente um vulto, meio preto assim, um negócio, tipo uma sombra. Aí eu falei, ah não, Jesus, visão aberta essas horas. Que isso, é brincadeira noturna, pai. Eu falei, não é possível, né, tô viajando. Dei mais 3 passos. Chego lá, aquele vulto começou a crescer, aquela sombra ficou um pouco maior assim. Aí nessa hora eu já estava Jesus, né, Pai nosso que estás no céu. Estava assim, ô Jesus, lembrando de todos os louvores que podia vir na minha cabeça. Eu falei, mano, não é possível, eu estou viajando, mano, isso não é nada. E aí eu dei mais uns passos, e à medida que eu ia, e eu não conseguia enxergar nada, mas à medida que eu aproximava, aquela sombra continuava lá, sabe? E eu, meu Deus, o que eu faço agora, né? Aí na hora eu pensei, vou usar minha arma secreta. E aí deixa eu te ensinar minha arma secreta. A arma secreta de um crente, quando pensa estar com medo de alguma coisa, é uma música. Chuta alguma música aí. Segura na mão de Deus. Essa é boa também, pode ser. Mais uma. Glória, glória, aleluia. Não, a minha arma secreta é uma que é mais ou menos assim, ó. Aí tava lá, imagina eu, tô aqui, a sombra do tinhoso mais à frente. Aí eu falei, mano, já era, né? Agora é arma secreta. Não tenho medo do escuro, não tenho medo do trovão. Em minha caminho estou seguro. E aqui, Jesus está no meu coração. Se alguma coisa me atormenta, vamos lá! Eu digo só em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. E o quê? Sou um soldado da luz. Eu já estava embrasado já. Sou vencedor em Jesus. Parei. Falei, agora, né? De repente, a sombra começa a tomar uma forma. Corpo de homem, cabeça de cavalo. Literalmente assim. E eu não consegui enxergar. Falei, mano. Nessa hora, meu coração já tinha ficado uns 3 passos atrás. Meu intestino pronto para funcionar, e eu aqui, ó, de segundinha já, falei, não, se Satanás vai tomar aqui, ó, no queixo. Falei, vambora, né, Jesus, e agora? Vou me aproximando, aquele negócio, ainda não sabia o que era, daqui a pouco, sai 2 moleque no meio do mato, uns amigos meus, com uma máscara de cavalo, assim, ó, sabe aquelas máscaras de cavalo? Rachando de dar risada. Nessa hora eu já tava assim, branco, tá ligado? Eu falei, mano, não acredito nisso, mano. E assim, parecia um filme na cabeça. Enfim, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Quando uma coisa parece ser uma coisa que na verdade não é. E não é que talvez o reino que esteja de cabeça para baixo em relação ao mundo, mas na verdade é o mundo que está de cabeça para baixo em relação ao reino. Porque quando você foi criado, quando Deus criou o mundo, Ele criou, cara, um plano perfeito. Era para eu e você agora estar ali de boinhas, no jardim, mas o pecado veio e distorceu tudo. Mas, graças a Deus, nós temos a palavra dEle para nos ensinar a respeito do que é ser feliz, do que é ser satisfeito. Então, as bem-aventuranças aqui nesse versículo, a gente vai ler que felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os perseguidos, felizes os que não têm nada. E aí começa a dar um tilt na cabeça, né? Que você fala, isso não parece ser muito glamuroso, Jesus. Mas, isso não é loucura. É como diz em 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, talvez hoje você esteja no momento da sua vida em que seguir a Jesus, em que viver segundo os valores do reino pode parecer loucura. Mas a gente sabe que na verdade é a melhor opção da sua vida, amém? Amém, gente? E aí você pode falar, Alan, tudo bem, eu sei que
eu tenho que tomar a minha cruz, eu tenho que talvez renunciar a muitas coisas, mas como que eu vou fazer com o meu trabalho? Como que eu vou fazer com a minha faculdade? Como que eu vou fazer com os meus relacionamentos? Sabe, gente, não é que isso não seja importante, mas o seu diploma sem Jesus é esterco. O seu salário sem Jesus é esterco. Os seus relacionamentos, nada se compara ao que é ter uma vida com Jesus, porque nada disso pode produzir salvação, vida eterna. Sabe, tudo que você tem e tudo que você é, precisa estar apontado para o reino. É por isso que você tem que vir aqui apaixonado, entendeu? Por isso que você tem que vir aqui animado. Porque não é só mais uma celebração, é um encontro de famintos. Não é só mais uma celebração, é uma oportunidade de você se conectar com Deus e com as pessoas. E sabe, gente, a gente precisa procurar o que é grandeza de verdade. E eu queria falar para vocês um pouquinho, a gente podia mergulhar nesse texto aqui e falar sobre inúmeras coisas do que é grandeza, mas eu vou citar algumas para vocês aqui, baseado nesse texto e em outros textos também. Então, no reino de Deus existe grandeza ao primeiro, servir as pessoas. Fala comigo aí, servir as pessoas. Olha lá, Mateus 20, 26, 28 vai dizer: não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. É interessante porque o mundo vai dizer: corra atrás do seu, seja influente, ganhe dinheiro, tenha likes. Mas Jesus vai dizer: quem quer ser grande, seja servo. E é muito interessante porque eu particularmente, toda vez que eu falo de influência, eu posso falar sobre isso de uma ótica muito peculiar. Porque eu não sei se você sabe, por muitos anos da minha vida, a minha profissão foi ser digital influencer. Pesquisa lá Pixel Tutoriais no YouTube, você vai me achar dando um tutorial para você. Então eu sei o que é você ter, sei lá, quase 500 mil de inscritos, de seguidores. Eu sei o que é você ter visualizações, likes, ganhar mimo, gente. Eu já ganhei mimo, olha que doideira. E sabe do que isso mudou na minha vida? Nada. Nada. Nada mesmo. Porque grandeza, gente, não é o acúmulo, grandeza é a entrega. E é muito interessante porque, pela minha profissão e pelas coisas que eu fiz como profissão, eu estive muito nesse lugar. E até hoje, né, eu trabalho com isso, com influência digital. Então eu sei o que é você olhar para números e se engrandecer e brilhar os olhos. Sabe, eu sei o que é você, de repente, se sentir validado porque alguém te reconheceu na rua ou algo assim. Mas sabe, gente, tudo isso é muito pouco. Se você não entrega, significa que você pouco recebe. Quem muito retém, pouco recebe. E aí você precisa se lembrar que, e eu entendo que você está num momento que, talvez na sua vida, tudo tenda a você olhar para si mesmo. Mas você precisa lembrar de servir também. Quando você se preocupa com as coisas do reino de Deus, cara, Jesus também cuida das suas coisas. Então você precisa descansar. Amém? E mais do que isso, você precisa também procurar algo para fazer. Olha essa igreja, o que mais tem é área para fazer. Uma outra coisa aqui, ser generoso. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Sabe, uma vez eu estava conversando com os amigos meus e a gente estava conversando sobre qual que é o tipo de legado que a gente quer deixar para a igreja, assim. E eu falei, cara, o que eu quero deixar para a minha igreja como um legado é ser conhecido como uma das pessoas mais generosas dessa casa. Porque a generosidade, ela multiplica, ela contagia. Eu me lembro quando eu estava no college, que eu fiz um voto aonde sempre que eu comprava uma coisa, eu iria comprar o dobro daquilo. Então, se eu fosse comprar um chocolate na cantina, eu ia comprar mais um. Um para mim e um para entregar para alguém. E era interessante como isso ia contagiando as pessoas e como isso ia abençoando as pessoas. A gente precisa viver um estilo de vida generoso. E generosidade aqui, gente, não é sobre o quanto você tem na sua conta bancária.
mas é a sua capacidade de compartilhar aquilo que você tem, mesmo que seja pouco. E talvez você pode começar sendo generoso consigo mesmo, dando uma pausa para respirar, saindo um pouco, sabe, para caminhar, indo no médico fazer exame. Comece a ser generoso com o seu corpo, com a sua mente, dormir melhor. Mas também seja generoso com as pessoas. Não caia nessa armadilha que é viver olhando para o seu próprio umbigo. E é interessante porque eu entendo que essa é uma fase que a gente tende a fazer isso. Você está no momento de tomar decisões que são muito importantes, sim ou não? Formar uma família é importante, sim ou não? Ter uma profissão é importante, sim ou não? Ter uma formação é importante, sim ou não? Ter um ministério para liderar alguma coisa para fazer na igreja é importante, sim ou não? É muito importante. Mas sabe, gente, confia que Jesus vai te ajudar. Segura na mão dele. Deixa ele te conduzir. E à medida que você viver uma vida de abundância e generosidade, você vai entender o que é ser feliz de verdade. Sabe, eu conheço muitas pessoas que têm muitos likes, muitas visualizações, muito dinheiro na conta bancária, mas estão vazias e que trocariam tudo isso por ter um segundo do encontro com Jesus que você teve aqui nessa noite. Talvez o que você precisa para concluir alguns ciclos na sua vida é renunciar e se apaixonar mais a Jesus. Talvez você ainda não conseguiu passar naquela matéria porque você não está conseguindo jejuar e orar. Talvez você não conseguiu passar naquele vestibular porque talvez ainda você está muito apegado ao seu próprio umbigo. Talvez você ainda não conseguiu namorar porque você não serve, gente. Porque nessa igreja, assim, o que mais tem é gente. Mas aí você fica no seu próprio mundo e aí você não consegue romper. Então eu queria te convidar a experimentar essa grandeza, que é muito menos sobre nós e muito mais sobre as pessoas e sobre o reino. E já que a gente está falando de pessoas, eu não queria ser a pessoa que vai terminar essa pregação. Por quê? Porque a gente vai compartilhar esse último ponto com os nossos líderes que estão aqui, líderes de GDC, líderes de ministério. Você que é líder, levanta aí no seu lugar, fica de pé, por favor. Fazer barulho para essa galera aí. Bom demais. Então é o seguinte, líderes, eu quero que vocês reúnam com o seu GDC. Se você não tem um GDC, você se junta a algum grupo, tá? A gente vai separar grupos masculinos e femininos. E aí você já pode ir para um canto, que daqui a pouco a gente começa. Mas vai lá, agita aí, você tem 1 minuto enquanto eu falo com a galera do online. E para você que está no online, enquanto a galera está aqui também se mobilizando, eu queria te convidar a aceitar Jesus, a tomar uma decisão, se você ainda não tomou, né? Nós temos aqui um QR Code que vai passar e que você continue se conectando, né? Hoje a gente está aqui numa dinâmica diferente, no nosso presencial, mas aí no online eu sei que você está recebendo também bastante. Então, tome sua decisão por Jesus, viva uma vida que vai além daquilo que você olha para o seu próprio umbigo, mas decida compartilhar mesmo o reino, decida compartilhar, sabe, aquilo que você vive com as pessoas, amém? Então, fique à vontade para tomar essa decisão também, e a gente vai se encontrando aqui em outras semanas.